Exatamente. Nesse caso aqui, doutor, da Camilinha. Camilinha é a filha do Pedro Silva. Ela disse que sempre tem sonhos em que está sendo perseguida por pessoas ou que de repente que estão querendo tirar a vida dela e que de repente ela também se vê ajudando e lutando por outras para salvar outras pessoas. Seria o caso? Olha, daria para fazer uma live só sobre sonhos, tá? Se vocês quiserem. Bom, É já uma, vamos preparar. é, Muito bom. é uma matéria muito, muito complexa, assim. Eu acho que esse relato dela assim, é pouca informação, né? Para a gente fazer um julgamento, tá? Qualquer coisa que eu falasse aqui poderia ser muito precipitado, Muito legal. tá? Porque, assim, o que acontece? Nós temos várias dimensões da manifestação de um sonho. Um sonho pode ser desde o que nós chamamos de resto diurno. O que é um resto diurno? Passou Eu pelo dia? assisti um pouquinho antes de dormir, uma notícia assim, e daí eu sonho com aquilo. Isso é um resto diurno, tá? Então, assim, eu tenho desde esse processo do resto diurno até sonhos que são simbólicos, que são do meu inconsciente, tem a ver com a minha história, e daí não é necessariamente o que eu estou vivendo só agora, ou o que eu vi na TV, é algo que é histórico, é talvez um padrão meu de vivência que está se manifestando naquele momento. Eu tenho sonhos que são simbólicos, mas são simbólicos da mente coletiva, do inconsciente coletivo. Então, esses símbolos, eles têm uma questão, não é só pessoal, mas é ancestral também. E aí nós temos também os sonhos que são, na verdade, as experiências de consciência fora do corpo. E daí a gente entra num aspecto mais aí, diríamos assim, paranormais. Então nós temos um parâmetro gigantesco para avaliar, né? E esse processo, então, ele dificulta um pouco a gente estar analisando assim, sabe? De qualquer jeito, um material que é riquíssimo, tá? Que é riquíssimo, né? Vamos ver o que ela falou aí. É a mãe da Camila. Eu pensava que era a própria Camila, mas não, é a mãe dela, a Edilma, esposa do meu amigo Pedrão. Aí ela tá falando aqui, né, que teve outra experiência outro dia, que viu uma mão gigante com unhas enormes saindo do aparelho do quarto dela. E ela morria de medo. Então, né? A gente tem que ver como que essas experiências se acomodaram, se tinha alguma raiz na história dela, sabe? Que justificasse essa imagem, todos esses processos. Agora eu posso dar uma dica, né? Bom, Que o momento de live nos possibilita, né? Sobrevoos que são os inícios de jornada, né? Resto diurno costuma acontecer no início da noite, tá? Quanto mais próximo da manhã, pegando uma pessoa que tenha ido dormir aí de noite, né? Tenha feito o ciclo de sono comum. Quanto mais perto da manhã, quanto mais perto do despertar, mais profundos tendem a ser os sonhos. Inclusive as experiências paranormais. Quanto mais próximo da manhã, tá? Mais tende a acontecer a manifestação de sonhos diferenciados, certo? Sabe aquele você acorda às 5 da manhã, o sol já está se ensaiando na janela, mas vou dormir de novo. Aí você adormece e aí você tem altos sonhos. Já perceberam isso? É porque nesse momento o seu organismo já passou por ciclos de sono, já limpou aquele lixo do dia anterior, você já reiniciou a sua máquina e aí você consegue acessar um nível mais profundo, não é? No seu inconsciente, pessoal ou coletivo, ou até mesmo essas experiências assim diferenciadas, né? Esses fenômenos diferenciados, como a projeção fora do corpo, por exemplo. Nesse período do sono, geralmente eu consigo me integrar ao sono, tu acredita? De repente, eu tive um sonho um certo dia que, nesse sonho, eu vi a hora que eu ia morrer. Ou que eu já morri, eu não sei, de repente. Mas naquele momento eu parei e disse, não, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja assim. E a coisa degringolava para outro lado.
eu fiquei assim, poxa, será que é possível isso acontecer? Porque é É, um sono REM, né? Um sono mais profundo mesmo, é o deep, né? Não sei, de e repente. é interessante porque existem associações do sonho justamente com o sono REM, né? Quer dizer, quando nós temos aquela movimentação rápida de olhos e Isso. quando, durante o descanso neurológico, nós damos picos de aceleração das ondas mentais. Interessante, né? Então, Interessantíssimo. quando nós aceleramos as nossas ondas mentais, dormindo, nós costumamos ter experiências essas que nós estamos falando, né? Os sonhos, simbólicos ou não, sabe? Então é algo bem interessante para nós pensarmos. E E quando o quando o sonho se sonho torna realidade? a Mônica do Rio. Pois é, será que foi uma premonição? Premonição. Será que foi uma Por aí. premonição? Pois é, há uma Habilidade, né? possibilidade. É. Sim, é uma habilidade isso aí. Uma coisa bacana para nós pensarmos. Ela sonhou com isso porque ia acontecer, ou o fato de ela sonhar fez acontecer? Pois é. Tá aí. Boa pergunta também. Ser ou não ser? E aí? Bacana, né? Pois é, pois é. Vocês veem quantas coisas nós temos para explorar ainda?